Paz de Jesus, estamos de volta com mais um momento com a palavra e é um prazer estarmos juntos mais uma vez, compartilhando um pouco daquilo que o Espírito Santo tem trazido aos nossos corações, diretamente ao seu coração. Você que ainda não é inscrito no nosso canal e deseja participar conosco desse ministério, se inscreva e compartilhe as palavras que nós temos pregado, temos anunciado aqui. Deixa o seu like, é muito importante que você deixe o seu like, porque à medida que você deixa o seu like, o YouTube compartilha mais essa mensagem e aí você se torna participante do nosso ministério. Mas se inscreva no nosso canal e faça parte desse projeto de Deus para as nossas vidas em tempos tão difíceis que temos vivido, como esses atualmente. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que é muito conhecido, que é parte do Salmo 46. O Salmo 46 ele tem uma palavra bem direcionada àqueles que vivem na presença de Deus e recebem a manifestação do poder dessa presença. Ele começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele fala que a presença de Deus, ela traz diversas bênçãos, diversas manifestações. E até o tema do Salmo é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele apresenta Deus como aquele diante do qual nós podemos recorrer, podemos buscar a segurança, a proteção, e podemos também fundamentar as nossas vidas como fortaleza, certos de que nele nós encontraremos tudo aquilo que nós precisamos, além de nos sentirmos seguros, que é uma das maiores necessidades básicas do ser humano, é a segurança. Então, em Deus, nós podemos encontrar refúgio, proteção e podemos encontrar a segurança que nós tanto precisamos. Ele fala da figura da cidade de Jerusalém, dizendo que Deus está no meio dela. Diz aqui no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 5 desse salmo diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Essa presença de Deus, essa simbologia do rio que corre dentro da cidade de Jerusalém, é a certeza da presença constante de Deus. É a certeza de uma manifestação segura que Deus traz para os nossos corações. Temos vivido dias em que, mesmo crendo nisso, mesmo crendo numa presença constante de Deus, às vezes parece que, diante de algumas situações, falta segurança em nossos corações, porque temos a sensação de que Deus não está perto de nós, de que Deus não está presente, de que Deus não é suficiente nesse nível de segurança para as nossas vidas. Mas esse salmo ele vai falar que Deus ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele que é o socorro bem presente em cada tribulação, em cada momento de dificuldade que nós passamos. Deus ele é refúgio e ele é fortaleza. E como que o salmista consegue perceber isso? Como que isso acontece na vida dele e em nossas vidas? Como que essa segurança, que esse refúgio se processa na vida dele? É importante compreendermos que ele não está falando que não vai passar por momentos difíceis ou por situações difíceis, que ele não vai enfrentar situações difíceis, ou seja, que Deus não vai permitir que ele viva nenhuma situação que possa gerar medo, ansiedade, angústia no coração dele. Mas ele vai falar, ele vai afirmar que mesmo diante dessas situações, Deus ele é o refúgio, Deus é a fortaleza, Deus é a proteção, Deus é a força. Ele não vai falar de um livramento constante, pleno, a respeito de todas as situações, mas vai falar de uma presença ativa de Deus, de uma presença constante de Deus, trazendo fortaleza, que é a segurança, e trazendo refúgio,
diante de todas essas situações. E como que Deus faz isso, segundo o salmista? Se nós formos ler o Salmo 46, versículo 1 a 3, ele vai falar que Deus tira o temor dos nossos corações diante das adversidades. É isso mesmo. Deus tira o temor, aquele medo, né? Aquela sensação de impossibilidade, aquela sensação de fragilidade. Quando estamos vivendo uma situação difícil, uma situação complicada, Deus tem poder para tirar esse medo, essa sensação diante dessa adversidade. Vamos ler comigo aqui o versículo 1 até o 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ele fala, portanto, não temeremos. Apesar das tribulações, apesar das angústias, apesar dos sofrimentos, apesar das adversidades, ele fala, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, ainda que tudo, né, se pareça sem fundamento diante de nós, ainda que tudo pareça sem esperança, sem possibilidade, nós não temeremos. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor tira esse temor. Ele diz aqui, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam. Ou seja, ainda que aconteça uma série de situações que aparentemente fujam ao nosso controle, o Deus, nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, ele tem o poder de tirar o temor dos nossos corações, de manifestar dentro de nós uma segurança, uma paz, uma tranquilidade, uma certeza de que, mesmo com todas essas situações, nós não seremos abalados, porque Ele está conosco. Mas Ele também nos sustenta para não sermos abalados saindo dos seus propósitos. É o que o salmista vai revelar aqui através dessa palavra. No versículo 4 até o versículo 6, ele diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Sabe o que isso significa? É que as circunstâncias difíceis, as situações, esses momentos de dificuldades que geram medos, angústias dentro de nós, eles tendem a nos fazer sair dos propósitos de Deus, a perder de vista os propósitos de Deus. E aí, neste momento, a ação do Senhor, que é uma ação que traz refúgio e fortaleza, ela, ao mesmo tempo, nos recoloca dentro dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. Porque quando sentimos algo que realmente afeta o nosso pensamento, os nossos sentimentos, uma das coisas que são automaticamente abaladas são os nossos propósitos, a vontade de viver, a vontade de fazer as coisas, a capacidade de continuar sonhando, de continuar esperando, de continuar acreditando, de continuar tendo a esperança de que Deus vai nos manter dentro desses propósitos. Mesmo que tudo se abale à nossa volta, e o Salmo de número 91 fala bastante, né, sobre isso, sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, fala que à volta muitas coisas vão continuar acontecendo, muitas situações com o poder de abalar, de mexer com as estruturas, sejam elas familiares, emocionais, espirituais, relacionais, governamentais, como nós temos vivido, ou qualquer outra situação. Esses acontecimentos, eles possuem o poder de abalar tudo isso. Nós somos seres humanos e compreendemos. Mas nós temos uma fé também em um Deus que, apesar desses abalos, apesar dessas situações, desses quadros todos, Deus continua nos mantendo no seu propósito. Ou seja, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, ele vai continuar de pé. Deus, apesar de sermos abalados, de sofrermos situações que nós nem esperamos ou queremos, o propósito continua. Deus continua mantendo o propósito e mais,
continua nos mantendo dentro do propósito, porque nada é capaz de alterar os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nem coisas naturais, nem coisas sobrenaturais. Sabe por quê? Porque os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida estão fundamentados no amor que Ele sente por nós em Cristo Jesus. Por isso nós não seremos abalados, nós não seremos retirados de dentro deste propósito que um dia Ele já estabeleceu para dentro de nós. O salmista teve uma visão muito clara disso. Nós podemos perceber que essa experiência foi uma experiência real para ele. Mas ele também compreendeu que ele não estava sozinho, ele não precisava lutar sozinho, não precisava investir suas forças sozinhos. Por quê? Porque Deus peleja as nossas batalhas. Deus pelejou as suas batalhas para conceder a ele a vitória. Se você puder ler do versículo 7 até o versículo 11 desse salmo, você vai compreender melhor isso. Diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe o que ele está dizendo aqui? É que apesar de todos esses transtornos, essas lutas, essas dificuldades, apesar de tudo isso ter se levantado contra ele, a certeza do seu coração dava garantia de que a vitória vinha do Senhor, de que a vitória vinha do nosso Deus, que Deus vitorioso tinha poder suficiente para conceder vitória a ele a despeito de qualquer situação. E é o que o Senhor está falando para você neste momento. A despeito de qualquer situação que você tem vivido, que você tem enfrentado, que você tem passado, Deus possui o poder de te dar vitórias. Sabe por quê? Porque na sua vitória, Deus é glorificado. Muito mais do que sermos contemplados pelas vitórias de Deus e nos alegrarmos com isso, e festejarmos com isso, e nos sentirmos importantes ou bem com essas vitórias, o maior glorificado nessa história é o Senhor. Deus é glorificado na vitória que Ele te concede. Deus é exaltado na vitória que Ele te concede. Olha bem no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A garantia da sua vitória e da minha vitória, mesmo diante das adversidades, dos problemas, das situações que nós temos vivido e temos enfrentado, seja ela qual for o gênero dessa situação que você tem enfrentado, seja no seu casamento, seja no seu relacionamento, seja na sua vida profissional, no seu trabalho, seja na sensação que você tem que os seus planos, o que você anseia não vai acontecer, seja nos acontecimentos diferentes, inesperados que cercam a sua vida, não importa, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele peleja por nós. E Ele é exaltado na vitória que Ele nos concede. O nome dele é exaltado, o nome dele se torna notório entre todas as pessoas que vivem à nossa volta. Que o Senhor seja exaltado na sua vida, através da paciência que você precisa ter nos momentos de adversidades, de problemas, através das dificuldades que você enfrenta e tendo a certeza no coração de que Deus te conhece e que no meio da sua vida, entre a sua vida, existe um rio que corre, que é Jesus, uma presença maravilhosa de Deus na sua vida. Mesmo que você não consiga ver a beleza dessa presença, Ele está lá. A
A palavra de Deus nos garante que esse rio está entre nós, ele é Jesus. E quando ele passa, a cura, a restauração, a vida, a esperança e a vitória, porque todas essas situações glorificam o Senhor, exaltam o Senhor. Deus deseja ser exaltado na sua vida. Mas a palavra dele te desafia nesta manhã, neste momento que nós estamos gravando esse vídeo aqui, essa mensagem para você. Busque o Senhor como refúgio e como fortaleza da sua vida. Busque o Senhor. Eu tenho certeza que não importa o tamanho da situação que você tem vivido, os mares, os ventos, as tempestades, como nós lemos aqui, os montes que estão sendo abalados à sua volta, não importa. Maior é o Senhor. Ele é poderoso em Cristo Jesus para ser o seu refúgio e a sua fortaleza e para trazer novas águas para a sua vida. Porque esse rio que é Jesus, ele flui constantemente. Nele temos uma constante renovação de vida, possibilidades e esperança de que amanhã, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ele pode fazer algo maravilhoso na sua vida e levar você a viver exaltando e glorificando o nome dele. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Que a paz de Cristo possa estar reinando sobre o seu coração neste momento.